Primeira carta de Pedro 2, versículo 5, está escrito assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Até aqui. Você é o sacerdote da tua casa, você é a sacerdotisa da tua casa, e Deus quer ver cada um de nós exercendo um sacerdócio santo. Deus quer ver cada um de nós apresentando sacrifícios espirituais ao Senhor, porque através de você a tua casa vai servir ao Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Fecha os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Tudo que está escrito é para nos ensinar, é para nos instruir. A palavra nos diz então que nós somos edificados casa espiritual, que nós somos sacerdócio santo, que nós temos que oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Isso nos remete, obviamente, quando se fala de sacerdócio, ao Antigo Testamento. Lá no livro do Êxodo, abra comigo no capítulo 19, o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Deus sempre quis que todo o seu povo fosse sacerdote. Mas como nos diz a carta aos Hebreus, tudo que está escrito no Antigo Testamento é sombra do Novo. É sombra das coisas futuras. Lá em Êxodo 19, no versículo 6, só a primeira parte está escrito assim: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Olha só, Deus queria então que todo o seu povo fosse um reino sacerdotal. Porém, aqui ainda no Antigo Testamento, Deus vai estabelecer os mandamentos e Deus vai revelar a Moisés o tabernáculo. Capítulo 25 ao 31 de Êxodo é Moisés no monte, recebendo de Deus a revelação do tabernáculo. E dentro dessa revelação de como seria o tabernáculo, Deus vai dizer a Moisés para separar a tribo de Levi para administrar o sacerdócio. A tribo de Levi seria exclusiva para servir no tabernáculo, por isso só os levitas iriam cooperar. Dentro da tribo de Levi teriam os sacerdotes, que iriam servir. E aí Deus vai mandar Moisés construir diversos utensílios: o altar do holocausto, a pia de cobre, o altar do incenso, a mesa dos pães, o candelabro de ouro e a arca da aliança. Todos esses móveis, somente os sacerdotes poderiam fazer uso deles, servir conforme Deus havia estabelecido. E aliás, os sacerdotes tinham roupa diferenciada, uma roupa que era exclusiva para o sacerdócio. E o sumo sacerdote tinha ainda uma roupa mais exclusiva, um éfode, um colete cobrindo, 12 pedras aqui no peito, uma mitra na cabeça, uma lâmina de ouro na testa, escrito santidade ao Senhor. Era o sacerdote que ia ao altar do holocausto apresentar os sacrifícios para interceder a Deus pela expiação do pecado. Era depois o sacerdote que podia lavar as mãos na pia de cobre. Era o sacerdote que podia entrar dentro da tenda. O povo não podia entrar dentro da tenda. O sacerdote podia e acendia a lâmpada, o candeeiro, o candelabro de ouro, a menorá. Era o sacerdote que acendia o fogo no altar do incenso.
Eram os sacerdotes que poderiam comer os pães que ficavam na mesa da proposição. E era somente os sacerdotes que poderiam entrar no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado onde a glória de Deus se manifestava. Mas muito bem, o Senhor Jesus veio para mudar essa história e liberar o acesso a todos nós. E ele fez isso. Livro de Apocalipse, leia comigo. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Eu vou ler os versículos 9 e 10, que diz o seguinte. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, que diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Olha só, embora não temos mais o templo no sentido do Antigo Testamento, com aqueles utensílios e com aquela liturgia, não é? Embora hoje cada um aqui é sacerdote da tua casa, o procedimento, a liturgia continua existindo. Como assim, pastor? O sacerdote tinha que ir no altar do holocausto apresentar o sacrifício pelos pecados dos outros. Hoje, o sacrifício, declare comigo, o sacrifício é Jesus Cristo, o sacrifício é Jesus, mas o sacerdote tem que interceder a Deus pelo perdão. Do mesmo jeito, você é sacerdote da tua casa, é você que tem que clamar pela tua casa, pela tua família. Ô Senhor, perdoa esse meu marido, Senhor, perdoa minha esposa, perdoa meu filho, Senhor, opera, age, muda essa história. Do mesmo jeito que o sacerdote lavava as mãos na água, não é, na pia de cobre, você foi lavado pelas águas do batismo. Olha só, do mesmo jeito que o sacerdote podia entrar na tenda da congregação, hoje você pode entrar no Santo do Santo, na presença do Todo-Poderoso. Era a responsabilidade do sacerdote manter a lâmpada acesa. Declare: é minha responsabilidade manter a lâmpada acesa. Ô pastor, é para acender candeeiro na minha casa? Não, não é para acender candeeiro na tua casa, não. A lâmpada é a palavra, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, e é responsabilidade sua. Essa lâmpada está acesa no teu coração, está acesa na tua vida, está acesa, está vibrante, está pujante. Era a responsabilidade do sacerdote. Deus deixou claro: não pode faltar azeite na lâmpada para que o fogo não se apague, não pode faltar fogo aí na tua vida, a lâmpada tem que estar acesa, a palavra tem que estar no teu coração. Do mesmo jeito, o sacerdote tem acesso ao altar do incenso. No Novo Testamento, o incenso, aqui mesmo em Apocalipse 5, o incenso são as orações. A nossa oração sobe como incenso diante do Senhor. O sacerdote podia comer do pão, e você come do pão mais precioso que existe, e o pão é Jesus Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta dele não vai mais ter fome, quem bebe dele não vai mais ter sede. E você tem acesso ao Santo dos Santos, você tem acesso à sala do trono. Hebreus 4, leia comigo, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, acompanhe comigo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós temos acesso ao trono da graça, nós temos acesso ao altar, nós temos acesso ao Todo-Poderoso, e através de você, Deus quer levar a sua família ao Senhor, Deus quer a tua casa servindo ao Todo-Poderoso. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, acompanhe comigo, porque o sacerdócio traz consigo responsabilidades. Deuteronômio, capítulo 10, o livro de Deuteronômio 10, eu vou ler os versículos 12 e 13. Encontre aí, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, tá? O livro de Deuteronômio é um resumo de tudo, não é? Em Deuteronômio, a turma já está nas Campinas de Moabe.
Já vem o Rio Jordão e do outro lado a terra prometida. E aí Moisés faz um resumo de tudo, desde lá do Egito, as pragas que vieram, a peregrinação dos 40 anos no deserto. E aí o Espírito Santo usa Moisés para dizer o seguinte, leia comigo, é uma pergunta que já traz implícita a resposta. Então vamos ler, Deuteronômio 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Aqui já é a pergunta, a interrogação vai estar no versículo seguinte, mas aqui já é a pergunta. O que o Senhor pede de ti? Já vem a resposta. Senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Note que a pergunta já traz implícita a resposta. Toda vez que o povo compreendeu, eu tenho que viver essa palavra, eu tenho que ter temor do Senhor, Ele me escolheu, sou povo do Senhor, eu tenho que ter temor de Deus, eu tenho que andar nos caminhos do Senhor, eu tenho que amar ao Senhor e servi-lo, eu tenho que servi-lo com um coração sincero e verdadeiro. Toda vez que o povo assim fez, o povo desfrutou de paz, de alegria, desfrutou de bênção, de vitória, desfrutou da presença do Todo-Poderoso. Mas toda vez que o povo assim não fez, se perdeu. E note que nós vemos no decorrer da Escritura que isso começa com os sacerdotes, porque os sacerdotes são exemplo do povo, são exemplo. No tempo do sumo sacerdote Eli, os filhos dele, o Ofni e o Finéias, não eram exemplo para ninguém. Veio a batalha. 4.000 israelitas morreram. Pensaram, vamos levar a arca. Foi porque faltou a arca, a presença de Deus na batalha. Levaram a arca. Quem levou? Ofni e Finéias. Morreram 30.000 soldados. E o inimigo levou a arca embora. Porque o sacerdote tem que ser santo, o sacerdote tem que ser fiel, o sacerdote tem que andar no caminho do Senhor. Aqueles, leia depois 1 Samuel 2, versículo 10, eram filhos de Belial. Não tinham temor de Deus, não tinham reverência, não tinham santidade, não discerniu o santo do profano, o vil do precioso, e por isso pereceram. Olha só, pereceram. Deus, amados, quer que sejamos exemplo. Na nova aliança, você é o sacerdote da tua casa, você é sacerdotisa, e nós temos que ser o exemplo. Jesus Cristo deixou claro, eu vos dei exemplo. Leia comigo, Evangelho de João, capítulo 13. Ele nos deu o exemplo. João capítulo 13, abra aí comigo. João capítulo 13, versículo 15. Palavras do Senhor Jesus, ele disse assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele deu o exemplo. E a nossa vida é a Bíblia que a nossa família lê. A nossa vida é a Bíblia que a sociedade aí fora vai ler. A nossa vida tem que ser uma vida de santidade. O nosso sacerdócio não pode ser de qualquer maneira. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o versículo 12. Vá lá comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Timóteo foi discípulo de Paulo. E quando Timóteo tinha 30 anos de idade, Paulo enviou à igreja de Éfeso para que ele pastoreasse a igreja. E ele escreve essa carta, e aqui no versículo 12 ele diz o seguinte, encontrou aí? 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo, olha só, grife aí, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato. O que é o trato aqui, minha gente? É o comportamento, é a maneira de se comportar, a maneira de agir. Só que, olha aqui para mim, esse trato aqui não é só dentro da igreja. O problema de muita gente é que só é crente dentro da igreja, só é crente na hora do culto. Não, a Bíblia que a tua família lê vai é a tua vida. Você tem que ser um exemplo dentro de casa.
Aqui dentro é fácil, chegar, sentar aí, glorificar, louvar, aplaudir, toma posse, não sei o quê, depois vai embora. Aí é fácil, difícil é dentro de casa. Difícil é com o marido, é com a esposa, é com o filho, é com o neto, é com o pai, é com a mãe, é com a sogra, é com o cunhado, não é verdade? É com o irmão. Seja o exemplo na tua casa, seja o exemplo lá no teu trabalho, seja o exemplo na vizinhança, no trato, na palavra. Eu não sei se você sabe, eu acredito que saiba, não sei se você já viu, mas eu já vi alguns. Tem cristão que é James Bond, é 007, é espião, é infiltrado. Na igreja é uma bênção, mas em casa ninguém sabe que ele é crente. Na vizinhança ninguém sabe que ele é crente. No serviço ninguém sabe que ele é crente. Ô querido, a palavra de Deus tem que estar em você. A palavra de Deus tem que estar no teu coração, tem que estar na tua boca. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No trato, o comportamento, a maneira de tratar, de agir. Continuando, no trato, no amor. Caridade aqui é amor. No espírito, na vida espiritual, não é? As pessoas têm que olhar para você e dizer, isso aqui é um homem de Deus. Essa aqui é uma mulher de Deus, porque Jesus deixou claro, se o sal se degenerar, serve para quê, minha gente? Para ser pisado, para ser lançado fora. Nós não podemos degenerar. Seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Tudo isso tem que ser aplicado na nossa vida. Quando a palavra de Deus está entranhada no meu coração, na minha vida, eu começo a olhar as coisas de uma perspectiva espiritual, minha gente. Porque os problemas da vida vêm ou não vêm? Querendo ou não querendo. Se você tomar cuidado, você pode evitar muitos problemas da sua vida. Porque tem gente que gera problema. Tem gente que é uma caixa de problema. Tem gente que só dá problema. Não seja esse, declare comigo, diga, eu vou ser solução, não vou ser problema não, vou ser solução. Tem gente que só é problema, seja a solução. Sabe aquela pessoa desenrolada, que todo mundo procura ela? Eu não sei, não, fulano vai saber, ciclano vai saber. Seja essa pessoa que é desenrolada. Para isso, nós temos que ser o exemplo. Lá em Deuteronômio 11, vai lá comigo, Deuteronômio 11, para ser o exemplo, a palavra tem que estar entranhada em nós. Deuteronômio 11, eu vou ler a partir do versículo 18, acompanhe comigo a leitura. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. A palavra do Senhor tem que estar no nosso coração e na nossa alma. A alma do ser humano oscila de acordo com a circunstância. Você já reparou? Num dia você pode estar alegre, dali a pouco pode ficar nervoso, dali a pouco pode chorar, dali a pouco pode estar preocupado. A alma sofre picos de oscilação dependendo da circunstância. Coração na Bíblia é o mais íntimo do nosso ser. É aquela parte espiritual onde o Espírito Santo comunica conosco. É aquele momento, vou lhe dar um exemplo, quando você está chorando por causa de alguma situação, vem aquela voz doce lá dentro e diz assim, não se preocupe, eu estou com você. Vem aquela voz lá dentro dizendo, eu estou contigo. Vem aquela palavra de refrigério que entra no teu coração, que está despedaçado e te levanta, e te fortalece, e te anima. Você tem que ter um depósito dessa palavra aí dentro, porque no dia de angústia, o Espírito Santo vai trazer ela à tua memória, e vai te levantar, e vai te fortalecer, e vai te animar. Essa palavra tem que estar aí dentro. Para ela estar aí dentro tem que ter dedicação, tem que ter estudo, não pode ser só no tempo de culto, não pode ser só 1, 2, 3 vezes por semana, tem que ser todo dia, tem que ter dedicação, tem que ter disciplina. Olha o versículo 19, e ensina-as, ela tem que estar no seu coração, ela tem que estar, e a boca fala do que o coração está cheio. Ensina-as a vossos filhos, falando delas assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando, ou seja, o tempo todo, o dia inteiro, a palavra do Senhor tem que estar na nossa boca, tem que estar na nossa vida. Quando a palavra está aqui dentro, eu olho para uma situação e ao invés de dizer não tem jeito, ao invés de dizer não tem solução, ao invés de dizer não vai mudar, eu abro a boca com fé para profetizar. Deus vai mudar essa história, vai se converter, vai ser liberto, Deus vai agir, porque o meu Deus é poderoso, e agindo Ele,
ninguém impedirá. A palavra tem que estar aqui dentro. A boca fala do que o coração está cheio. O que é que tem saído da sua boca? Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Tem sido palavras de fé? Tem sido palavras de ânimo? Tem sido palavras construtivas? Ou só derrota? Ou só miséria? Ou só tragédia? Vigie naquilo que você fala. Há poder nas palavras, amados. Senão, o próprio Senhor Jesus não diria, Mateus 12:37, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Construa com a sua palavra, construa com aquilo que sai de dentro de você. Deus quer em você uma casa edificada, Deus quer em você uma rocha fortalecida. As angústias vêm, mas o Senhor nos livra de todas. Continuando, versículo de número 20, escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E aí vem a promessa para quem faz isso, versículo 21, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Querido, Deus tem para você longos dias, Deus tem para você e para a tua casa longos dias, não dias de briga, não dias de discórdia e quebra-pau, dias felizes, dias abençoados, dias na presença do Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Abra comigo agora lá no Salmo 100. Livro dos Salmos, é só abrir a Bíblia no meio. O salmista tomou algumas decisões e, cheio do Espírito Santo, ele compartilha conosco. Salmo 100, é curtinho, porém profundo. O versículo 1 diz assim, cantamos isso há pouco, não? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com tristeza, desanimado, abatido, é o que está aí? Servir ao Senhor com alegria. Você pode ter chegado aqui abatido, você pode ter entrado aqui desanimado, mas o Senhor tem alegria para você, o Senhor tem renovo para você, o Senhor tem força para você. A alegria dele é a nossa força. Ele tem alegria, ele não quer ver você angustiado, preocupado, ele não quer ver você abatido, ele quer ver você servindo a ele com alegria, com júbilo. Quem entendeu, diga glória a Deus. O louvor tem o poder de nos conectar com Deus, amados. A palavra deixa claro, o salmista vai dizer lá no início, Salmo 22, Deus habita em meio aos louvores. Por isso que é importante louvar, por isso que é importante abrir a boca em adoração. Quando você louva, o Espírito Santo vai operando aqui dentro, a glória do Senhor vai agindo e vai te levantando e te renovando, a presença do Senhor se manifesta. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Esses dias aqui, foi no domingo, chegou um rapaz, eu não sei se você veio no culto da noite, mas na hora do apelo, eu fiz o apelo, um rapaz levantou a mão e ele veio, orei com ele, e no final da reunião ele ficou para conversar comigo, e ele me disse o seguinte, ele falou, pastor, eu sou ateu, mas eu quero acreditar em Deus, eu não consigo, mas eu vim aqui porque eu quero começar a acreditar em Deus. E eu falei, que ótimo, você vem no lugar certo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra do Senhor vai entrar no teu coração. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, Deus vai mudar essa história na sua vida. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Declare comigo, o Senhor é Deus, e Ele é o Deus da tua vida, e Ele é o Todo-Poderoso, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele, versículo 3, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Declare comigo, o Senhor me escolheu. Declare comigo, levante a mão direita e diga, o Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu para ser ovelha do pasto dele. Ele é o teu bom pastor, Ele que cuida da tua alma, Ele que morreu por você, ressuscitou por você, Ele que salva você e a tua casa, é Ele que opera na tua vida. Versículo 4, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amados, Deus tem um projeto glorioso.
O projeto dele lá no final é eternidade inteira com ele, onde não há choro, nem dor, nem tristeza, nem angústia, só maravilha. Só que até chegar lá, tem aqui um percurso a se fazer, tem um caminho a se trilhar, e nesse caminho eu tenho que fazer a minha parte. Nesse caminho eu tenho que compreender a minha responsabilidade. Eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, eu tenho que servir ao Senhor, eu tenho que fazer a minha parte, e no que depender de mim, toda a minha casa irá servir ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer que você faça parte do plano dele, e não só você, toda a sua casa, toda a sua família. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento o sacerdote tinha a responsabilidade de servir, hoje todos aqui são sacerdotes e sacerdotisas da sua casa, e a responsabilidade continua. Volte lá comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde começamos a mensagem. O texto é claro em dizer, leia comigo, 1 de Pedro 2,5. Vós também, encontrou aí? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O Senhor te escolheu, você é o sacerdote da tua casa, é você que tem acesso ao Santo dos Santos, é você que tem acesso para manter a lâmpada acesa, que é a palavra, é você que tem acesso ao pão da vida, que é Jesus Cristo. São as suas orações que sobem diante de Deus como incenso suave, é diante da presença do Todo-Poderoso que a glória dele vem e enche o teu coração e a tua vida, e Deus quer ver você edificado, e Deus quer ver você fortalecido, para através de você entrar na tua casa e na tua família. Ô pastor, que sacrifícios são esses? Que sacrifícios espirituais são esses? Do mesmo jeito que no Antigo Testamento tinha os sacrifícios, no Novo também tem. Como assim, pastor? O sacrifício de animal não tem mais, porque Jesus fez um único sacrifício. Quais são os sacrifícios hoje? Os sacrifícios espirituais. Declare comigo: o meu corpo tem que ser apresentado em sacrifício vivo. Romanos 12, leia comigo, versículo 1. O teu corpo tem que ser apresentado em sacrifício vivo. Romanos 12, versículo 1, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento o sacerdote tinha que ser santo, não era? Do mesmo jeito eu e você, nós temos que ser santos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo tem que ser apresentado em sacrifício vivo. Hebreus 13, carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Olha o que diz o versículo de número 15. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, a Deus, por Jesus Cristo, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Oh querido, Deus te chamou, Deus te escolheu, você é o sacerdote, a sacerdotisa da tua casa, e você tem que levar a palavra para a tua casa, você tem que manter a chama do Espírito Santo acesa, você tem que orar, interceder pela tua casa. Abra a boca lá na tua casa e louve e adore, porque o louvor atrai o Todo-Poderoso. Exerça autoridade, sacerdote, repreenda todo o mal, todo agir das trevas na sua casa, profetize vida, profetize saúde, profetize salvação, profetize vitória, anuncie a palavra do Senhor. Volte lá comigo, 1 de Pedro 2, agora no versículo 9, diz assim: mas vós sois, 1 de Pedro 2, 9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você alcançou a misericórdia do Todo-Poderoso, e a misericórdia dele vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família. A luz do Senhor brilhou na tua vida e vai brilhar lá na vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu irmão, do teu neto, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor e sejam uma casa sacerdotal. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser o exemplo na palavra. Nós temos que ser o exemplo no trato. Nós temos que ser o exemplo na fé. Você acredita que Deus tem poder para libertar do vício o teu familiar? Você acredita que Deus tem poder para restaurar o casamento? Deus tem poder para abençoar a tua família? Você acredita nisso? Você é o sacerdote da tua casa. Você é a sacerdotisa. Se você não crê, ninguém vai crer. Se você não agir, quem vai agir? Deus escolheu você. Você alcançou misericórdia. Você alcançou a luz da vida, e essa luz tem que brilhar na tua casa. A misericórdia tem que entrar na tua casa. Você tem que clamar pelo Senhor. Você tem que clamar pelos teus. Agora, a tua vida tem que estar edificada. E o Senhor vai te encher nessa noite. O Senhor vai te renovar. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor tem uma grande obra a fazer na tua vida e através de você. O Senhor tem uma grande obra na tua casa. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.